Primeiramente, boa noite, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Roberto, do Ministério Profético Deus Ágape, e eu gostaria de deixar uma reflexão bem breve para vós outros que irão ouvir e ver este vídeo, ou ver e ouvir este vídeo. Quando Paulo se dirige aos irmãos da cidade de Tessalônica, ele faz questão em escrever uma carta com o nome da cidade, cujo nome é Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, tem uma palavra poderosa de Deus, onde Paulo exorta os irmãos dizendo: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vírgula, e o espírito, a alma e o corpo sejam preservados para o dia ou até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." Quando você volta à carta de Tito, no capítulo 2 e no verso 14, Paulo orienta, ele exorta, ele redargue, ele ensina a Tito dizendo que Deus virá buscar um povo zeloso e especial e de boa conduta. O mesmo Deus de paz deve santificar a todos. Mas a santificação só ocorre por intermédio de uma disponibilidade de adoração, visto que aqueles que vivem para si no seu plano físico e terreno não podem alcançar as coisas de Deus. Se nós lermos a primeira epístola de Paulo aos irmãos de Corinto, no capítulo 2, verso 14, Paulo ele diz que o homem carnal não discerne as coisas espirituais, mas o homem espiritual tudo discerne. Paulo está querendo dizer que quando eu e você vivemos na matéria, estamos na matéria, não podemos ter contato com o soberano Deus. Nós sabemos que somos compostos de 3 personalidades distintas, ou seja, somos um ser triuno, a nossa carne, a nossa alma e o nosso espírito, ou espírito, alma e corpo. As 3 funções são distintas, são separadas de si. Uma vez que Paulo está orientando os irmãos da Galácia, em Gálatas 5, ele diz que a carne milita para o que é da carne, e o espírito para as coisas que são do espírito. Existe um conflito entre esses dois seres distintos, carne e espírito. Por exemplo, quem nunca se deparou com aquela reação de sono e de cansaço bem perto da hora de cultuar a Deus? Quem nunca se deparou com aquela reação estranha dentro da igreja quando o pregador está ministrando a palavra de Deus e você começa a bocejar, começa a abrir a boca e começa a sentir sono? Isso daí é a sua carne. Pois que o espírito, uma vez que está apto a ouvir a palavra de Deus, então ele estará apto a sentir a Deus. Mas voltamos de novo novamente no texto que eu quero deixar como reflexão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. "E o mesmo Deus de paz", Paulo está dizendo, "vos santifica em tudo, vírgula, e o espírito, a alma e o corpo sejam preservados para o dia de nosso Senhor Jesus Cristo." Paulo não diz que devemos preservar somente o espírito, porque no Evangelho de João 4 e 24, Deus disse à mulher samaritana que os que o adorassem, os adorassem em espírito e em verdade. Há uma distinção, obviamente. A carne não pode ter contato com as coisas de Deus, uma vez que ela é impura e ela é terrena. Mas o espírito é a parte mais sensível do ser humano. É a parte que tem contato com o Deus Altíssimo. Por isso, quando Jesus diz à mulher samaritana que os que adoram, adoram em espírito e em verdade, ele estava dizendo que quando Paulo escrevesse aos irmãos de Tessalônica que o Deus de paz nos santificasse em tudo, Jesus estava querendo dizer à mulher samaritana:
A carne não pode ter contato com o que é espiritual, mas ela precisa morrer para que o espiritual entre em cena. Paulo está dizendo que devemos preservar a nossa carne da imoralidade. Paulo está querendo dizer em Tessalônica que devemos preservar a nossa alma dos conflitos emocionais. Uma vez que a nossa alma tem a função de sobrecarregar ou se esvaziar das coisas que por vezes nos atropela, coisas como atribulações e a adversidade. A carne tem o poder de nos levar ao mais íntimo pecado, ou o mais absurdo dos pecados, porque a carne é fraca. Mas o Espírito, por sua vez, tem a função de nos levar para perto do Altíssimo, para o adorar e o glorificar. Agora, a alma, por vez, tem a função de muitas vezes nos trazer alegria, mas também nos entristecer. A alma é conhecido como o eu do ser humano. Esse eu, por vezes, nos magoa e muitas vezes nos faz inauditar de alegria. Jesus disse para os discípulos, em direção ao vale de Cedron, indo para o Getsemane: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus quis dizer que, mesmo sendo Deus, ele estava encarnado em um corpo físico. Ele sentiu as dores que eu e você sente. Mesmo as emoções de sua alma também foram abaladas. Mas quando no joelho ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele estava usando a parte fraca chamada carne. Mas quando ele disse: todavia, não seja feito a minha vontade, ou a vontade da minha carne, mas a vontade do Senhor, ele estava usando o Espírito. Quando Jesus disse que seja feita a tua vontade, ó Pai, ele estava dizendo: carne, morra, Espírito, entra em cena. Que você possa meditar nesta reflexão. Pense sobre esse assunto. Pense se você está santificando somente a sua carne. Pense se você está santificando somente a sua alma. Pense se você está santificando somente o seu espírito. Paulo diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então, corpo, alma e espírito, os três devem estar unidos para vencer esta batalha. Para os irmãos que querem uma reflexão mais ampla concernente às batalhas espirituais, é só dar uma passadinha lá em Efésios 6 e 10. Lá o apóstolo São Paulo nos ensina aos adágios e as defesas para vencer este plano físico com as armaduras da fé. Que Deus possa te abençoar. Saiba de uma coisa, irmão: você está lutando não é contra a carne e o sangue, é contra principados e potestades. Essa carne sua é fraca, ela não tem força para vencer o inimigo, mas o seu espírito em contato com Deus tem força para vencer o inimigo e tem força para ir além das suas expectativas. Paulo diz aos irmãos de Efésio, em capítulo 3, verso 20, e Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos, segundo o poder em que nós opera. Paulo está dizendo que o poder que opera em nós é o poder do Espírito Santo. Paulo está dizendo que nós somos seres espirituais. Portanto, vivemos para o Deus poderoso. Reflita nesta mensagem poderosa e trate de se cuidar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. A paz do Senhor Jesus.